Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Diogo Vasconcelos. O Diogo é CIO da AgroGalaxy. Diogo, prazer receber o amigo aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Sempre uma alegria receber executivos aqui para falar da trajetória, da jornada, da história profissional. Tenho certeza que o nosso telespectador vai conhecer uma história brilhante de alguém que tem alcançado cada vez mais postos elevados em grandes empresas. Obrigado por ter aceito o convite. Luciano, eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui falando contigo, com esse seleto grupo aí de espectadores da Prime Leads. 20 anos na área de tecnologia, né? Olhar para trás, é uma história bonita de conquista, de realizações. A gente estava falando aí antes do programa que você sempre, através de relacionamento, teve a identificação de oportunidades. Como é que está sendo essa construção de 20 anos, Diogo? É uma jornada. Confesso que quando, reagindo ao convite, né, comecei a olhar para trás e, nossa, veio filmes e filmes e filmes. Bom, comecei minha carreira... Eu saí de uma cidade chamada Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio. Então, sempre tive um incômodo ali de ir para um grande centro. O Rio de Janeiro é o centro, né, mais próximo. Fui fazer faculdade, enfim, me formei, casei, comecei a trabalhar, não necessariamente nessa ordem. Em 2009 fui transferido para São Paulo. Comecei mercado de consultoria, vendo várias realidades, vários cenários, empresas pequenas na época se tornaram multinacionais hoje em dia. Depois tive a oportunidade de mirar, né, de migrar de cadeira, né, deixar do prestador de serviço para o tomador de serviço. Entrei no mercado portuário, fiquei aproximadamente 10 anos no mercado portuário, entre duas grandes empresas. De lá fui para o mercado de distribuidor de equipamentos eletrônicos, muito focado em e-commerce, lojas também, varejo físico e virtual, serviços financeiros também. Tive uma volta para a logística, quando passei por operador logístico também, fiquei aproximadamente 1 ano e meio, uma multinacional, e cheguei no AgroGalaxy. Estou há pouco mais de 3 anos. Tem alguns pontos que caracterizam essa trajetória, né? O primeiro, vários setores. Então, sempre tenho o meu foco em aprendizado, sempre entro para entender o setor, ver como a tecnologia pode contribuir com aquilo, né? O segundo é a estruturação. Normalmente os lugares que eu passei demandam algum tipo de estruturação, então, seja de processo, tecnologia, estrutura, pessoas, enfim. Então, isso é uma característica. Morosidade, esquece, não é comigo. E o terceiro vem as indicações, o network, o relacionamento, né? Se tem uma característica forte ali na minha carreira, a grande maioria das minhas movimentações é porque uma pessoa que trabalhou comigo, um antigo chefe, etc., me indica ou me chama para um novo desafio, uma nova oportunidade, fazendo sentido, fez sentido, né, em várias movimentações que eu fiz. Então, esses 3 pontos caracterizam aí minha trajetória. Agora, quando você percebeu que a jornada era pelo caminho da tecnologia e não saiu mais? Desde cedo, desde cedo. Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Então tinha lá meus computadores que eu jogava, né? Usava pouco até videogame, gostava de computador, brincava muito, né? Enfim, então acho que a escolha pela tecnologia foi um pouco natural, né? Teve até um caso curioso, né? Em Campos, né, não tinha faculdade de tecnologia, né? E minha família falava só ia sair se escolhesse algo que não tivesse. Então, enfim, eu já gostava, queria sair, não foi muito difícil escolher essa formação quando eu fui para o Rio. Enfim, aí já comecei no ramo, não saí mais. E olhando para trás, imagino quantos desafios você precisou superar. O que você pode compartilhar, os mais que ficaram na lembrança, Diogo? Olha, área de tecnologia, desafio técnico, enfim, é o nosso dia a dia, né? Então, troca de sistema, implantar RP, implantar RP é uma coisa, implantar SAP é outra coisa, Salesforce, enfim. Mas eu diria que os principais desafios foram relacionados a gente, time, liderança, gestão, né? Eu tenho 2 passagens que são, para mim, fantásticas. A primeira mais recente, uma mais antiga. A mais recente, eu fiquei à frente de um programa de transformação e consolidação de empresas, né?
que demandou que eu, em determinado momento eu tivesse mais de 60 pessoas comigo. Perceba, não é um time de 60 pessoas, o time tinha 100, cento e poucas, diretamente comigo 60 pessoas. Não existe literatura de liderança, não existe case de RH que diga isso, pelo menos eu não conheço. Então, testei modelo, fui questionado no início, mudei, apliquei, enfim, foram quase 2 anos intensos olhando para isso. E o resultado final foi um belo reconhecimento, não só meu, mas do time também, né? O time também foi muito reconhecido internamente. Então, acho que esse, se não for o principal, é um dos top 2, top 3 cases da minha carreira, sem sombra de dúvida. Mas eu tenho um outro que eu guardo com muito carinho também, quando eu estava no mercado portuário. Eu fiquei por aproximadamente 2 anos à frente da área de equipamentos operacionais também. Né? Então, equipamentos operacionais, projeto de novos equipamentos e manutenção. Então, o que é manutenção de equipamento operacional? É desde subestação de energia elétrica, baixa, média tensão, até equipamento que movimenta container em navio, em pátio, empilhadeira de pequeno porte para armazém. Enfim, eu fiquei à frente dessa área. O presidente me chamou na época, bom, quero te colocar um desafio, quero te colocar para lá. Eu falei, eu só não gostaria de sair da TI. Tudo bem, acumulo os dois, legal. E eu não conheço nada disso, ele falou, não estou te botando lá pelo conhecimento técnico. Bom, você pode imaginar o que foi a reação desse time de técnicos, né, engenheiros, eletricistas, o que o cara da TI está vindo fazer aqui. E aí foram 2 anos, uma jornada incrível, envolveu muita estruturação também, mas no final foi um reconhecimento mútuo, né, no final, ao longo, enfim, meu e do time, né, de como a gente aprendeu naquilo ali. Então, esse é um case que tem uns 10 anos, 12 anos. Muito bacana, guardo com muito carinho ele. Agora, essa vivência tua em atuar em vários segmentos, desde consultoria, logística, porto, agora no agro, como é que foi essa adaptação? Você teve dificuldade em adaptar em esses ambientes diferentes ou isso foi tranquilo para você, Diogo? Olha, super tranquilo. A tecnologia está sempre por trás daquilo, né? Então, tecnologia não era um issue, né? Entender o negócio que era o ponto, né? Então, a minha grande preocupação no início era entender time e negócio. Preciso ganhar o time. Legal. Então, ali tinha um ponto super relevante para trabalhar. Mas entender o negócio. Então, meu grande foco é como é que, entendendo o negócio, eu posso fazer a diferença olhando para o ferramental tecnológico que a gente possa oferecer. Aprendizado, compartilhamento, acho que isso, busca de conhecimento, busca de referências, isso sempre esteve muito presente em mim. Então, até mesmo formação, né, eu tenho algumas pós, fiz mestrado, enfim, então eu gosto de estudar, eu gosto de mergulhar no tema e, enfim, de aprender. Então, passar por vários setores, eu acho que eu gosto disso. Se ficar muito preso, eu não sei, eu começo é a morosidade, né? Eu não posso ter morosidade, que eu estou sempre buscando alguma coisa nova. Agora, olhar para 20 anos atrás, pensar em tecnologia e olhar aquilo que a gente tem hoje é algo que é inimaginável, né, Diogo? Como é que você vê a evolução, e mais do que a evolução, a tendência da tecnologia em todas as áreas da nossa vida, não só em empresas, né? A gente fala que tecnologia não tem jeito, né? Muda, o profissional tem que estar sempre atualizado, né? Em tecnologia mais ainda, né? E vai acelerar. Nada sugere que vá parar, não. Então é isso mesmo, 20 anos atrás. Eu lembro de um case no mercado portuário, isso tem, uns 12 anos, né? Começando a IoT, a gente tagueou os equipamentos e fez a famosa indústria 4.0 lá atrás, tudo tagueado, tudo monitorado, tempo real, etc. A gente fez isso há 12, 15 anos atrás. Né? Hoje em dia os equipamentos já saem tudo monitorado. Hoje em dia é fácil. 12, 15 anos atrás, difícil. Né? Mas dava para fazer. Então a gente sempre busquei aí formas de trazer isso para o dia a dia das empresas. E realmente para acelerar. Apareceu o ChatGPT aí agora, todo mundo ficou maluco, né? Caramba, o que é isso? Nossa, não vai parar. É isso. Quando você olha para dentro das empresas hoje, principalmente quando se fala em tecnologia, né? A gente já disse agora há pouco que a tecnologia faz parte, cada vez mais vai fazer parte da nossa vida, nos ambientes corporativos.
Você acha que já existe esse aculturamento, esse entendimento da relevância da área de tecnologia nos processos? Como é que você avalia isso hoje como executivo de tecnologia? Esse aculturamento ou a falta de aculturamento que a gente ainda tem no Brasil, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos? Como é que você avalia hoje esse nosso cenário? Eu acho que a gente está melhor do que ontem, pior que amanhã. Simples assim. Simples assim. Eu acho que já avançou muito. Ah, Né? Quando a gente começa a ver as principais posições na área de tecnologia cada vez mais com presença nos boards, etc., acho que isso é um sinal de que isso ocorre. Né? Isso já é lugar comum em todas as empresas? Eu acho que não. Né? Acho que tem ainda um chão pela frente. Mas vai muito da gente também, né? Do profissional de tecnologia conseguir mostrar isso. Né? Então, acho que esse é um dos principais pontos que eu evito sempre levar muito para o lado técnico. Por isso, o principal ponto, né? Até pelas características dos setores que eu passei, etc., ou pela pluralidade de setores que eu passei, eu quero entender o negócio. Né? Eu já tive casos de entrar numa empresa, sentar com os diretores para conversar quais são suas dores, né? Eles viam muito com isso, né? Minha dor é essa. Eu falei, me explica o teu negócio. Depois a gente entende as dores, depois a gente entende o que você está. Me explica o teu negócio, deixa eu saber como você funciona, como você trabalha. A gente tem uma iniciativa hoje na área que a gente se provoca muito, né? A gente tem uma iniciativa hoje que a gente chamou um dos gerentes da estrutura, chamou TI na área. O que é isso? A gente vai para entender. Então isso, a gente faz jornadas dentro da área para entender. Como é que é? Empresa muito grande. Com outros nomes, fizemos isso em outros lugares também, enfim. Então a gente vai para dentro para entender. Se não viver, esquece, não vai entender. muito bem, eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Diogo Vasconcelos. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Diogo Vasconcelos. O Diogo é CIO da AgroGalaxy. Diogo, março de 2020. Começamos a viver algo que a gente nunca imaginou que a gente fosse viver antes. Uma pandemia. Ninguém sabia exatamente a dimensão das circunstâncias, mas ao passar da semana, dos meses, a gente viu que a coisa era muito mais grave do que a gente poderia imaginar. Imagino tecnologia, como é que precisou se virar nesse processo todo, né? Nesse trabalho de olhar para trás, o que passa na sua cabeça a partir de março de 2020 e os 2 anos que sucederam essa data? Olha, hoje a gente olha para trás e fala, a gente consegue dar risada disso, né? Enfim, com todos os pesares aí de tudo que ocorreu no período, né? Mas falando sobre os desafios, né, profissionais, da noite para o dia ter que colocar um monte de gente em casa. Né? Acho que esse foi o principal desafio, né? Como é que a gente coloca um monte de gente em casa produzindo, né? E aí vem as questões culturais, reunião por home office não funciona, com qual não funciona, poxa, tem que começar a funcionar, enfim. O fato é que começou a funcionar. Algo que acho que as pessoas ainda tinham um pouco de resistência, mas começou a funcionar. Então a adoção, ainda que forçada, ela foi relativamente boa. Acho que a gente perdeu muito um pouco do relacionamento, né? A gente estava falando um pouco isso antes, né? Eu estou no modelo home office hoje, mas eu vou para o escritório. 2, 3 vezes na semana eu estou lá, porque preciso falar com gente, preciso relacionar, enfim. Então acho que isso é fundamental. Mas enfim, então acho que o tema da pandemia ele teve um impacto muito grande, tanto em provar as tecnologias existentes e na adoção. Acho que esse foi o grande ponto, a curva de adoção ela foi muito acelerada e eu acho que de uma maneira geral foi bem sucedida em grandes lugares. Meu caso especificamente, além disso tudo, eu ainda fiz uma transição de empresa no meio da pandemia. Aumentar a emoção. Foi quando eu migrei da empresa anterior para a empresa atual.
Eu cheguei no meio da semana, na semana seguinte eu fiz uma rodada, foi um período de arrefecimento ali da pandemia, foi final de 20, foi a primeira arrefecimento, eu ainda consegui viajar para algumas operações, na semana seguinte fechou tudo de novo. Então assim, todo aquele relacionamento que estava voltando no presencial, etc., voltou para o online, e não tem jeito, a gente faz o relacionamento online também, não é o ideal, mas... Quando a gente só tem essa opção, a gente faz. Então, acho que foi um desafio grande para todo profissional na parte de tecnologia. Aí, vou falar é a minha praia, né? Teve um aspecto fundamental também em provar essas tecnologias e uma curva de adoção que foi bacana. Voltando para a tua carreira, nesses 20 anos, isso foi planejado, organizado, estruturado? Como é que você tem construído essa tua jornada? Olha, acho que tem um pouquinho de aproveitar a oportunidade com planejamento, né? Não dá para dizer que é só um ou outro, né? A carreira técnica passou muito rápido por mim. Quando eu me dei conta, eu já estava ali em posições de liderança, de gestão e etc. E quando você entra, você começa a mirar as posições mais altas, né? Então, comecei a identificar o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para estar preparado para isso, seja em conhecimento e relacionamento, né? Então, conhecer as pessoas, estar relacionado, e saber onde a gente pode e deve atuar para isso, né? Então acho que teve um mix das duas coisas. Sempre procurei muito referências, né? Nem que seja uma referência para dizer essa não serve, mas procurei muitas referências. Eu consigo olhar para trás hoje e falar, poxa, coisa que eu reclamava lá de trás eu faço hoje porque eu entendo hoje. Então acho que tem um pouquinho dos dois, né? Tem um pouco de planejamento, onde eu queria chegar e o que eu fui trabalhando para isso, e também avaliando as oportunidades. Já me arrependi de oportunidades que eu aceitei, que eu entrei, mas já estava lá, vamos fazer o melhor disso aqui, é isso, no final das contas é isso. E como é que tirava o melhor proveito daquilo e preparava o próximo passo. Você destaca com uma certa frequência a relevância dos relacionamentos nessa tua jornada, nessa tua carreira, né? E a gente vê que os desafios hoje de um grande executivo é conciliar, né, a sua responsabilidade dentro da empresa em promover o network, promover relacionamento. Como é que você consegue equilibrar esses dois pratinhos, ou seja, fazendo o melhor que você pode fazer para a empresa, ao mesmo tempo cuidando de relacionamento, Diogo? Isso não são excludentes, não são coisas excludentes, porque o relacionamento ajuda na empresa também. Mas quando a gente transcende o ambiente corporativo da empresa onde a gente está hoje, que é o desafio maior, né? Tá. Mas eu acho que até isso, porque quando a gente fala de relacionamento, eu levo muito isso além do profissional, mas para o pessoal também. E a gente tem que estar bem pessoalmente para estar bem na empresa. Então, acho que eu me desenvolvendo como profissional, como pessoa, e isso toca também os relacionamentos, de novo, as referências, né? Eu não quero gente que está pensando igual a mim, eu quero gente que está lá chutando o que eu estou pensando. De novo, buscar novas referências, nem que seja para eu falar, não, isso aqui não serve. Legal, mas eu ouvi, eu entendi. Então, eu levo muito por esse aspecto. E, de novo, isso me ajuda também para a empresa e, óbvio, né, para a minha carreira, sem sombra de dúvida. Estou olhando para isso também, né. Falando do Diogo CPF não CNPJ, o que você gosta de fazer no lazer, família, final de semana? Como é que é a tua rotina fora as quatro paredes do negócio? Eu sou muito família, sou casado, tenho 2 filhas. Quantos anos? 15 e 13, tá enrolado, experimentando a adolescência, tá enrolado, lindas. Experimentando a adolescência, a gente aprendendo muito também, eu e minha esposa, enfim. Mas nós somos muito caseiros, a gente adora cozinhar, um bom vinho, então churrasco, sou um churrasqueiro de mão cheia. Essa aí eu Minha esposa quero que me ensinou. Minha esposa me ensinou a fazer carne, eu não sabia, ela que me ensinou. O pai dela é um excelente churrasqueiro, enfim. A gente adora cozinhar, então no final de semana a gente está lá inventando alguma coisa, um bom vinho e etc. A gente sai também, a gente frequenta um clube que nós somos sócios, enfim, tem uma rede bacana ali de amigos. E eu sou muito do esporte. Esporte para mim é vida, não vivo sem, não consigo. Mesmo nos períodos que aperta um pouco mais no trabalho, sempre tenho que dar uma fugidinha, porque isso é o ponto, eu preciso estar bem. Se eu estiver bem, pode contar comigo que eu vou voar.
E dentro do esporte, o que você faz? Eu faço de tudo, né? Eu jogo tênis, voltei a jogar tênis agora. Então vou desafiar um amigo. Gosto de dar uma pedalada de vez em quando, mas o meu esporte mesmo, o que eu me dedico, pratico, até arrisco uns campeonatos, é o jiu-jitsu. Né? Luta está na minha vida há muito tempo. Gosto. Aquilo ali é a minha terapia. Você falou algo absolutamente verdadeiro, né, Diogo? Se eu não estiver bem, nada vai estar bem, né? E às vezes a gente esquece da gente, né? Às vezes a gente está muito mais preocupado com o que está fora da gente do que propriamente com aquilo que está dentro da gente. E às vezes a gente vai entender, trazendo essa consciência, o porquê que a vida não está, talvez, como a gente gostaria que tivesse, né? Acho que esse é o desafio, né? A gente colocar a gente em primeiro lugar, né? Não adianta a gente focar só num lado ou no outro, né? Só no profissional ou não, porque se não estiver bem, esquece. É claro que em determinados momentos você pode ter um foco ou outro, isso é do jogo. Eu falei dessa jornada aí, que eu fiquei esse desafio no AgroGalaxy, eu tive que me dedicar bastante. Tirei um pouquinho o pé de outras coisas, mas foi momentâneo, eu sabia, consciente, não larguei totalmente, enfim. Então é isso aí, a gente tem que dar muita atenção para isso. E eu foco isso muito no time também. Eu tenho um caso super rápido aqui. A gente fez ano passado, a gente idealizou um programa de mentoria interna na TI. Então eu com os gerentes, a gente desenhou um programa, enfim, algumas regras básicas, confidencialidade, não podia ter reporte direto como mentor e mentorado, enfim, eu peguei 2 coordenadores. E um deles chegou para mim, gestão de tempo, esse é meu issue. Depois de algumas provocações, eu perguntei, por que você está em casa? Enfim, então isso impacta em tudo. E aí, claro que tem muito chão pela frente, mas pouco tempo ele vira para mim, comecei a pedalar, já emagreci, já estou legal, enfim. Então, eu acredito nisso fortemente. O resultado ele é fundamental, tem que vir, é isso que nos justifica como profissionais e etc. Mas se eu mirar só no resultado em si, eu não acredito que isso é sustentável. Então a gente tem que criar condições, meios para que isso ocorra. E eu acredito que isso é criar um ambiente seguro, de confiança, de bem-estar ali para que tudo ocorra. Estamos iniciando mais um ano, mais um ciclo se inicia em nossa vida, mais uma jornada. Falando de futuro, o que a gente pode, ou o que o amigo pode compartilhar a sua visão de futuro para a tua jornada profissional, pessoal, enfim, Diogo? Olha, acho que eu tenho muito chão ainda pela frente como executivo, tem muito para aprender e muito para contribuir também. Então, acredito que eu vou ainda me aprofundar bastante nisso. Olhando para os planos, né, a gente, tecnicamente falando, né, a gente sai de uma jornada grande e começa a avaliar o que a gente vai fazer agora em termos de novas soluções e etc. O CPF, né, além do executivo, né, até pelo perfil de pesquisa, estudo, etc., tenho olhado muito o mercado de startups. Estou muito próximo, né, até pela natureza do trabalho, mas tenho olhado muito, não tenho nada em vista ainda, mas muita pesquisa olhando para investimento anjo, alguma espécie de mentoria, alguma coisa assim, algo que eu tenho estudado bastante, não sei o que vai rolar disso, mas tenho visto bastante. E eu fiz um mestrado, concluí o mestrado em 2020, né, o doutorado sempre esteve na minha cabeça, mas eu preciso esquecer algumas coisas ainda para entrar no doutorado, é muito pesado. Mas é algo que, olhando para uma janela de 3 a 5, acho que mais para 5, talvez pode ser que eu entre numa jornada dessa aí. Mas tem muita coisa para rolar ainda embaixo da ponte para tomar esse tipo de decisão. Tenho 30 segundos para acabar essa nossa conversa. Certamente aí, há telespectadores que sonham em chegar onde você chegou hoje na tua carreira. Em 30 segundos, o que você pode dizer para esse sonhador que olha para você e fala assim, cara, eu quero ser o Diogo um dia? Bom, primeiro, conhecimento. Sem sombra de dúvida. Busca referência, esteja sempre atualizado. É isso, né? Tecnologia não tem jeito, tem que estar atualizado e busque referências, como eu falei, nem que seja para você falar, essa não serve. E segundo, mas não menos importante, relacionamento. Esse, eu diria que sem isso, você pode ser o melhor que for, mas se você não tiver bons e genuínos relacionamentos, eu acho que fica um pouco mais complicado. Obrigado, prazer, Eu que agradeço. Parabéns pela tua trajetória.
Obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.